Ouija, Origem do Mal é sequência de O Jogo dos Espíritos, filme de 2014 que custou só 5 milhões de dólares, mas arrecadou mais de 100 milhões de bilheteria mundial. É um filme que eu acho bem ruim, que foi massacrado pela crítica, mas com uma bilheteria dessa, era óbvio que eles iam produzir uma sequência, né? Nessa pré-sequência, a gente é apresentado os eventos que antecedem o longa de 2014. A trama é focada numa família que é composta por uma mãe viúva e suas duas filhas que vão enfrentar forças sobrenaturais após usarem um tabuleiro Ouija. O roteiro mescla drama familiar com alguns elementos sobrenaturais para contar a história de uma família que lida com a perda de um ente querido, e essa fragilidade que envolve essa família vai ser a principal porta para que algo de ruim aconteça com eles. E é aqui que o texto dessa sequência ganha do primeiro longa. Com uma história muito mais interessante, a gente consegue se apegar a esses personagens, o que fazem com que os elementos sobrenaturais funcionem ainda mais, porque quando eles entram em cena, a gente fica preocupado com o destino de todos eles. O roteiro também tem a presença de alívio cômico em determinados diálogos do filme, que funcionam a favor dele e não interferem no elemento terror. Ainda que seja uma pré-sequência e amarre alguns elementos do longa de 2014, Origem do Mal funciona como um filme sozinho, você pode assistir ele sem ter assistido o longa de 2014, que você vai entender a história tranquilamente. O que é um fator positivo, levando em conta que o primeiro filme é bem ruim e é um daqueles que a gente não quer indicar nem pro nosso pior inimigo. O principal nome por trás dessa pré-sequência é o do Mike Flanagan, que assina o roteiro, a montagem e a direção. Ele tem no currículo filmes como O Espelho, Rush e O Sono da Morte, e Origem do Mal acaba se destacando como um dos melhores trabalhos dele. Aqui ele demonstra um enorme respeito ao gênero de horror e total domínio sobre a história que ele quer contar. Na montagem, eu destaco os momentos que o Flanagan corta de um simples diálogo entre dois personagens para uma cena de horror sem preparação com algum som alto ou uma trilha sonora. Fora os artifícios utilizados para a gente já entrar no clima da década de 60, que é a época que o filme se passa, como a vinheta antiga da Universal ou como o título do filme surge na tela, e até o círculo que aparece de tempos em tempos no canto superior da tela, que era o sinal que era utilizado para a troca de rolos nas máquinas de projeção de antigamente. O silêncio também se faz presente em várias cenas, né? A equipe de som de Origem do Mal também trabalhou em Rush, A Morte Ouve e O Homem nas Trevas, que são dois filmes que trabalharam bastante o silêncio por causa dos seus personagens, né? Em O Homem nas Trevas a gente tem um personagem que é cego, que se localiza através dos sons, e em Rush, A Morte Ouve a gente tem uma personagem surda, e em vários momentos do filme a gente vivencia o que ela vivencia diariamente, né? Que é o silêncio. Em Origem do Mal, o silêncio é utilizado de uma forma diferente, né? Mais para dar um tom realista e criar um desconforto na gente quando a gente acompanha alguma cena de horror sem o uso de trilha sonora ou um som mais alto para dar um susto. Outra coisa que eu achei bem interessante foram os movimentos de câmera circulares, às vezes em volta de um objeto ou que iam de um personagem a outro. Esses movimentos me remeteram ao movimento que a pessoa faz quando está jogando o tabuleiro Ouija. Não sei se tem alguma ligação, mas foi uma coisa que eu percebi e que eu achei bem legal. Outro elemento técnico que é bem utilizado no filme é a iluminação e merece destaque porque eles conseguem mudar a personalidade da Lulu Wilson, que faz a Doris, só com a iluminação. E o foco e desfoque, que também é utilizado de maneira interessante no filme, como em sequências que às vezes a gente tem dois personagens em profundidades diferentes, mas os dois estão em foco na tela, ou às vezes a gente está acompanhando uma cena que está focando um personagem bem próximo à câmera e ao fundo está acontecendo alguma coisa que não era para a gente estar prestando atenção, e quando a gente percebe que aquilo está acontecendo é algum elemento de horror. Então é bem legal como o filme utiliza diferentes elementos técnicos para enriquecer essa história e deixar o filme mais interessante. Para fechar meu comentário do filme, eu vou citar uma das cenas que eu mais curti em Origem do Mal, que é quando o Mike Flanagan homenageia o Exorcista, recriando uma das sequências mais icônicas do filme. Você com certeza vai perceber quando essa cena aparecer. E se você parar para pensar, dá até para ver algumas similaridades entre o roteiro de Origem do Mal e o Exorcista, né? A ausência da figura paterna, a menina que brinca com o tabuleiro Ouija e acaba encontrando forças sobrenaturais, enfim. Concluindo, Mike Flanagan conseguiu criar uma sequência que é muito melhor que o primeiro. Eu recomendo esse filme até mesmo para quem não gostou do longa de 2014 e para mim já figura como um dos melhores trabalhos do Flanagan. Mas e você, já foi assistir o Ouija, A Origem do Mal? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa pré-sequência, se você gosta do longa de 2014, se você, assim como eu, também não gostava e curtiu esse novo filme. E não esquece de se inscrever aqui no canal, que é um espaço de fã para fã de filmes de terror. Até o próximo vídeo. Ah, e tem uma cena pós-créditos bem legal que linka essa pré-sequência com o primeiro filme. Vale a pena esperar os créditos acabarem pra ver.